Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos receber a Prof. Késia. Nós vamos receber da unção dela, daquilo que Deus colocou no coração dela. Vamos orar para que o Senhor venha confirmar, a palavra no coração dela, que os nossos ouvidos estejam atentos, o coração aberto para receber aquilo que o Senhor quiser falar conosco, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, as nossas vidas. Senhor, nós somos muito gratos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Senhor, por nos trazer a esse lugar, ó Pai, onde a Tua unção, ela opera, Senhor, em nosso meio. Pai, nessa hora nós queremos te apresentar, ó Deus, a vida da professora Késia. Pedir ao Senhor que venha usá-la, Senhor, como teu instrumento, que as suas palavras estejam fluindo, Senhor, da vida dela. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja receptível, Senhor. Que nessa noite nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Usa, Senhor, a sua filha em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Boa noite, igreja, graça e paz, amém, pode ficar de pé. A gente vai repetir esse refrão. Nós vamos cantar como quem crê, amados. Eu não sei como você chegou aqui, mas existe uma expressão de fé que precisa sair de dentro de nós. E muitas vezes esse é um romper que não é mental, muitas vezes, não, toda vez, não é um romper mental, mas a sua mente precisa dizer. Porque as palavras em português que você conhece passam aí na sua cabeça. Então existe uma disposição do seu corpo, da sua voz, da sua mente em concordar com aquilo que você está cantando. Sabe, a música antes da palavra não é entretenimento do culto, não. Não é Spotify. Não é lista para te agradar, para falar, gostei hoje das músicas, não gostei da música. As músicas escolhidas aqui é Deus preparando o solo do nosso coração para a semente cair num lugar pronto. É aqui que você resolve. Se chegou aqui chateado, está na hora de deixar para lá. Se chegou aqui preocupado, está na hora de descansar. Se chegou aqui incrédulo, é hora de crer, de tomar uma posição e dizer: eu canto um aleluia, eu levanto um glória, eu explodo o inferno. Aleluia, é explosão de luz. Eu explodo com o inferno, eu explodo a mentira, eu silencio toda voz contrária. Você pode tomar essa decisão, a gente só vai cantar o refrão, mas se envolva, esquece a pessoa que está do seu lado. Se envolva com o Espírito Santo. Amém. Levanta um aleluia. 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 Em todo tempo, levanta um aleluia. Vamos, igreja, levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Yeah. Eu levanto um aleluia. Nada vai me parar. Levanto um aleluia. 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 O céu vem guerrear por mim. Yeah. Obrigado, Senhor. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra não mente. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Nós rendemos ao Senhor toda honra, glória, adoração, sabendo, convictos de que essa palavra
volta vazia. Ela vai produzir frutos. Ela vai mudar sentenças. Ela é viva. Ela é viva. E ela produz vida. Obrigado, Pai. Vidas transformadas aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado, Ministério de Música. Depois vocês voltam e quebram mais um monte. Você pode sentar no seu lugar. Aleluia. Deus é tão bom. Amém, queridos? Bom, cadê meus alunos? A gente está tendo um tempo de muito amor, não é verdade? Poxa, gente. Está sendo maravilhoso mesmo. Para mim, pelo menos, eu espero que seja sendo para você também. Amém? Eu estou tendo o privilégio de dar aula de submissão à autoridade nesses dias. E tenho sido muito enriquecido enquanto estudo e enquanto estou aqui compartilhando com vocês. Mas nem todo mundo é meu aluno, nem todo mundo me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Kézia Galo. Eu sou casada com o pastor Braulio. Sou mãe do Felipe e da Ana, de 24 e 20 anos de idade. Nós congregamos na Igreja Verbo da Vida em Taubaté. Sou ovelha do pastor Eliezer Rodrigues e da Mama Georgia, que manda um abraço, um beijo para vocês. E eu quero honrá-lo aqui, honrá-lo porque ele é meu pastor, honrá-lo porque é ele que guarda, protege a minha vida. É debaixo da direção de Deus que nós fomos para lá, e então tudo aquilo que ele libera sobre as nossas vidas, nós acolhemos como a palavra de Deus para nós. Amém? Honrar também a vida do meu esposo, que sempre está me liberando, abençoando para o chamado, para o ID, para o cumprir, enquanto ele fica lá, né, servindo na igreja local, co-pastoreando, o que é mesmo a alegria da nossa vida, de fazermos como família. E obrigada ao casal pastoral dessa igreja, que sempre me recebe com muito carinho, com muita honra, assim como a diretora dessa escola, que tem me aturado com muita alegria, paciência, graça, mas ela também ri, se diverte, né, não dou só dor de cabeça. Eu sou boazinha. E hoje a gente está num seminário sobre a vida abundante, a vida próspera, a vida que nós devemos viver. Ontem, a diretora do Rema em João Pessoa, a Kelly, eu sempre fico sem saber como chamar o seu nome. Pode ser Kelly, Kaylee. Do jeito que você quiser chamar, ela é linda do mesmo jeito. E ela ontem nos deu uma aula que, de fato, a gente podia compilar e colocar como aula demonstrativa de vida e prosperidade, não foi? Tantos ensinos poderosos, tantos princípios imutáveis da palavra. E com foco, né, com um olhar sobre a nossa saúde, sobre o cuidado do nosso corpo, sobre como devemos lidar com essas coisas diariamente. Hoje eu quero falar com você sobre dinheiro. Hoje eu quero falar com você sobre dinheiro. Então, nós vamos ver a prosperidade, a riqueza, biblicamente. Amém, queridos? Porque, sabe, se tem algo que o meu pastor sempre fala, é que as pessoas ficam preocupadas de falar sobre prosperidade por causa dos desequilíbrios. Mas se a gente fosse calar de dizer a verdade por causa dos desequilíbrios, são os desequilíbrios que serão ouvidos. Então, quando nós estamos falando baseado na palavra, nós temos segurança de pregar sobre qualquer assunto. E não devemos ter medo, e não devemos nos calar. Se existem pessoas distorcendo, falando coisas que não deveriam, eles vão dar conta com o Senhor sobre isso. Agora, existe uma prosperidade bíblica financeira e nós precisamos ensinar sobre ela. Porque culturalmente, talvez eu e você tenhamos recebido durante muitos anos a informação de que a riqueza, o benefício, ser bem-sucedido não era para mim e para você. Isso é coisa para o céu, isso é coisa para a eternidade, que isso nem mesmo é coisa de crente. Talvez você tenha crescido num ambiente pensando assim, achando que dinheiro é algo que a gente não deve ter, ou se apegar, ou se alegrar. Na verdade, isso é uma grande bobagem, porque todas as coisas que fazem o reino avançar precisam ser custeadas nessa terra. E tudo aquilo que Deus fez, Ele fez para os filhos, Ele não fez para os ímpios.
Então, quando nós vemos grandes movimentos de músicas, de shows, de espetáculos, dando ao diabo uma honra que ele não tem, nós não podemos tomar isso como normal. Na verdade, nós precisamos chegar nesse tempo, e eu creio que a igreja já está chegando, de entender que a riqueza pertence ao reino. Porque é com muito dinheiro que a gente vai fazer grandes eventos para que o nome de Jesus seja proclamado. Não fique com essa mentalidade de uma falsa, e as pessoas até trocam isso, né? Humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é uma forma de se comportar, né? É um espírito, é uma maneira de se comportar. Nada tem a ver com pobreza. Eu conheço algumas pessoas que são pobres e são bem soberbas, inclusive. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, algumas pessoas entram num shopping, vão lá e fazem um monte de selfie no banheiro, porque o banheiro é lindo, cheio de granito, de espelho, de cheiro de poltrona, de coisa, de nananã. Mas quando a gente fala de uma reforma para a igreja, para deixar o banheiro cheio de granito, espelho, poltrona, para que isso? Com tanta gente passando fome, foi exatamente o que Judas disse. Então troca a sua fala. Amém, queridos? Porque o melhor dessa terra não vai ser só dentro da sua casa, não vai ser só dentro da sua igreja, mas vai ser onde um crente tiver, as coisas vão prosperar. Porque é um escárnio, todo mês de fevereiro, os nossos impostos, o nosso dinheiro está custeando o carnaval desse país. Isso deve indignar você. Agora, contas pagas e dinheiro sobrando é sua herança, é seu direito, é o seu lugar. Amém? E seja o que for, que você ouviu o contrário disso, hoje vai ter que ser removido, para ser estabelecida a verdade da palavra. Eu quero começar citando Isaías 55, eu estou no modo turbo, eu tenho mais 32 minutos para pregar, então não dá para desacelerar, pega aí sua Bíblia, Isaías capítulo 55, verso 11. Eu vou lendo, você vai acompanhando depois, ou então você vê o culto depois gravado e vê qual foi o versículo que eu falei, amém? Isaías 55, verso 11 diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não volta vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Diga a palavra. Prosperará. Quando Deus está liberando a palavra sobre você, Ele não tem dúvida de que aquilo vai causar uma mudança e que aquela palavra vai prosperar e vai redundar a Deus como glória. E pobreza, miséria e falta não dão glória a Deus. Nós não podemos, amados, pensar que um momento de pobreza, de falta, de escassez, de enfermidade, de doença, de qualquer coisa quebrado, dá glória a Deus. Porque qualquer pessoa que está passando por falta, escassez, miséria, tudo o que ela quer, que aquela mudança, que aquela circunstância mude na vida dela. Então, nós não podemos ser hipócritas de achar que a falta, a ausência é um motivo para que Deus seja glorificado. Você pode glorificar a Deus enquanto as coisas ainda não estão perfeitas, porque as coisas não determinam a minha adoração. Mas a coisa em si, a doença, a pobreza, a enfermidade, a miséria, elas não vêm de Deus e elas não glorificam a Deus. Está aqui comigo? É por isso que quando as pessoas escolhem tirar férias, passear, elas nunca escolhem um país falido para passear. Para bom entendedor, pinga letra. Porque eu não posso deixar de falar, né? Existe muita fala bonita, muita fala distorcida, mas na prática, a gente quer descansar onde é belo, onde é agradável, onde é limpo. Mas isso não começa, amados, de fora para dentro, começa de dentro para fora. A sua mente, se ela for próspera, ao seu redor vai prosperar também. Então diga, eu sou próspero. Porque minha mente é próspera. 3 João capítulo 1, verso 2 diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós precisamos pensar certo, amados, para viver certo. Se a nossa mentalidade não for mudada, as nossas ações não serão mudadas.
Irmão Reagan cita em um dos seus livros, um dos que eu mais gosto sobre o assunto da prosperidade, que é Toque de Midas, ele diz assim: o que nós cremos é o resultado do nosso pensamento. Se pensamos erroneamente, vamos crer de maneira errada. Se a nossa crença for errada, a confissão também o será. Ou seja, o que dissermos estará errado. Tudo depende do nosso modo de pensar. E quando o assunto é dinheiro, muitas vezes nós estamos pensando ainda de uma forma caída, de uma forma da velha criatura, de uma forma pecaminosa e não da forma recriada. Eu pedi para o pessoal separar um slide. É óbvio que a gente não vai ter uma aula aqui, mas isso também é para aguçar você ser aluno do Rema ano que vem, amém? Mas eu quero que o pessoal, se puder, coloque lá o slide para mim. A gente tem um versículo muito conhecido que é Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28, que fala do momento em que Deus estava criando o homem e a mulher, macho e fêmea. Diga comigo, macho e fêmea. Só para a gente não perder a oportunidade de dizer que só tem isso e o que passa disso provém do diabo. Macho e fêmea os criou. E ali nesse texto ele diz assim: e Deus os abençoou. Deus não os amaldiçoou. Deus não lançou fora. Deus não lhes deu prova. Deus estava criando homem e mulher no Éden. E no Éden, quando Deus os criou, os abençoou. Deus está no negócio de abençoar. E disse: Pararabá Amale Kadesh Hadá. Quando a gente pega essas palavras no original, que é mais conhecido como frutificar e multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar, quando a gente vai para o original dessas palavras, esse texto no original, ele amplia a nossa compreensão. Ele nos dá uma melhor compreensão do que Deus estava comunicando ali. A primeira expressão, quando a gente fala de frutificar, é uma expressão muito importante para nós, porque significa mostrar-se com fruto, dar fruto. Ou seja, Deus literalmente estava falando para macho e fêmea: tudo o que você fizer prosperará. Tudo o que você colocar as suas mãos será frutífero. Era uma ordem, era uma palavra de bênção, era uma liberação de Deus para a essência do homem. Dentro de mim e de você existe uma centelha divina, uma essência que está no negócio de frutificar. Deus não nos chamou para falência. Desde o bolo que você bota no forno, até as coisas mais caras e grandiosas que você vai fazer na sua vida, tudo aquilo que você põe a sua mão tem que frutificar. Não vai ter perda, não vai ter dano. Amém? Depois ele traz os outros princípios e ele fala sobre alargar-se, tornar-se muitos. Ele fala sobre plenitude, abundância, estar cheio, estar completo. Ele fala sobre conquista, sobre trazer a sujeição. Ele fala sobre subjugar, desmoronar, ampliar, governar. Ele estava dando ao homem a capacidade de se tornar um representante legal dele mesmo. Deus estava dizendo: macho e fêmea, Adão e Eva, agora vocês vão fazer aqui na terra aquilo que eu estou imprimindo em vocês. E por causa do pecado, amados, essas coisas elas foram distorcidas. O pecado, quando entrou, ele mudou a essência do comportamento do homem. Miséria, enfermidade, morte começou a ser uma realidade na vida daquela criatura caída, afastada de Deus, no pecado. Mas diga comigo: eu não estou no pecado. Amém? Pode tirar, por favor, o slide. Se você ficou com curiosidade de estudar isso, você precisa se matricular no Rema e ser um aluno Rema 2024. Amém? Mas voltando para cá, quando a realidade do homem havia se afastado, a essência do homem havia se afastado da presença de Deus, só havia uma forma de restaurar aquela consciência eterna: era nascendo de novo. Deus então envia Jesus, e através do sacrifício de Jesus naquela cruz, gratuitamente foi nos oferecida a salvação. Se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, a Bíblia diz que você é feito uma nova criatura. As coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. E o que é esse tudo se fazendo novo? É a restauração daquilo que Deus tinha dito no Éden. Você é abençoado, provido, próspero, curado, feliz, nada quebrado, nada faltando, nada pela metade, nada capengando. Está aqui comigo?
A palavra riqueza, ela traz na língua portuguesa a essência de rico, magnificência, tá falando de mim, né, pastor? Abundância, fertilidade, a classe dos ricos. Mas ela traz uma outra palavra aqui. No original do grego, perissos. A palavra perissos significa nada quebrado, nada faltando, nada pela metade, nada ausente, tudo por completo. Uma jornada tranquila. Logo, queridos, a definição bíblica de riqueza é exatamente o que o dicionário da língua portuguesa define como riqueza. Quando ele diz, é a abundância, é fertilidade, é uma classe de quem não tem falta. A Bíblia diz que eu e você temos o shalom de Deus, a paz de Deus, a abundância de Deus. Nós temos essa classificação. E muitas vezes, ao entendermos que riqueza só tem a ver com dinheiro, estamos perdendo a oportunidade, inclusive, de ter dinheiro. Porque quando colocamos a riqueza e definimos ela basicamente ou unicamente como ter muito dinheiro, nós limitamos a riqueza a um recurso que é um papel, ou um plástico, ou até mesmo invisível. Você já parou para pensar que Pix não é real, mas você crê? Eu estou falando sério, você já parou para pensar o quanto nós temos a atenção para essas coisas e o quanto isso pode mudar o nosso humor, a nossa capacidade de rir ou não, por conta de números que você nem mesmo tem como provar. É muito mais real o que você é em Deus do que um número que aparece na tela do seu celular. Eu gosto do que Edilson de Lira fala. É mais importante você ter acesso do que recurso. Quando você tem acesso, o recurso não falta. Quando tudo que você tem é o recurso, ele pode acabar. Então, quando toda a sua alegria, toda a sua esperança, toda a sua fé é depositada em um montante de plástico, ou notas, ou papel, quando aquilo dali acabar, quando aquilo dali porventura faltar, você não vai ter mais a consciência de quem você é. Logo, você também não vai ter a consciência do acesso. Você tem um pai que não tem problema em ter riqueza. O problema é quando a riqueza é mais importante do que o seu pai. O problema de verdade, amados, é quando qualquer coisa na nossa vida é mais importante do que Deus. Não é só o dinheiro. Eu sei que o dinheiro, ele tem controle sobre muitas áreas, mas não é só o dinheiro. Talvez você idolatre um carro, um filho, um casamento, um título, até mesmo um chamado. E se essas coisas tomarem o lugar de Deus, é mamon do mesmo jeito. Não fique tão preocupado em ter dinheiro ou não ter dinheiro. Se ocupe, foque em ser alguém apto para ser rico. Eu quero me tornar apta para ser milionária. Trilionária. Não vou andar de submarino. Você está aqui? Porque guiado pelo Espírito Santo a gente vai saber o que fazer com as riquezas, amados. As pessoas têm gastado muito dinheiro com coisas que elas pensam que pode trazer alguma satisfação ou status para ela. Agora, se o crente for pego nesse mesmo pensamento, ele está perdido. Se ele acha que com dinheiro ele compra título, cargo, chamado, posição, status, ele não está apto para enriquecer. E quando chega em algum lugar que o dinheiro dá a ele a sensação, a falsa percepção de que ele é alguma coisa por causa do dinheiro, a queda será grande. Mas eu e você não temos esse perigo. Amém? Por quê? Porque o nosso coração está sendo exposto à palavra. Então você e eu precisamos ser aquele lugar que Deus olha e diz, é apto para prosperar financeiramente. Agora eu estou falando especificamente de ter dinheiro. Que bênção, queridos, alguém dizer para você, estou passando por um momento de necessidade e você ter para você e para ajudar.
Que alegria o seu pastor falar, eu quero comprar um painel de LED para a igreja, e você falar, quanto é, pastor? Não, não precisa fazer campanha não, eu estou dando. De pessoas serem levantadas com chamados para alcançar nações que talvez você nunca vá poder ir, por conta da sua realidade, por conta das coisas ao seu redor. Mas eles precisam de uma estrutura, eles precisam de uma casa, porque, como diz o meu pastor, a gente não foi chamado para ser Rambo, e sim missionário. Então, missionário não tem que ficar morrendo de fome, passando necessidade, usando roupa dos outros. Não, amados, nós somos embaixadores. Quando um país envia um embaixador, ele envia na beca. Quando uma igreja enviar missionário, que a igreja mantenha esse missionário como seu embaixador. Amém? E que a igreja veja e fale, nossa responsabilidade, eu não vou, mas a gente vai custear. Que maravilha! Isso precisa mudar a minha e a sua forma de pensar. Amém, queridos? Vamos lá comigo para Marcos, capítulo 10, verso 17 a 22. Claro que nós temos tantos outros assuntos sobre a questão da riqueza, do dinheiro. Mas o que eu quero declarar aqui nessa noite é que você se esforce, que você se discipline a mudar a sua mente, a mudar a sua forma de pensar sobre ter recursos. Porque essa é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para mim e para você não é que a gente fique se escondendo atrás das coisas que Deus está nos favorecendo. Marcos capítulo 10, versos 17 a 22 diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando os olhos, o amou e disse, só falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás então um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se entristecido, porque era dono de muitas coisas. Muitas pessoas têm usado esse texto para dizer que, para seguir a Jesus, e você ter um lugarzinho no céu, para você ter a aprovação de Deus na eternidade, você precisa largar tudo, vender tudo, dar aos pobres e seguir a Jesus. Mas não era isso que Jesus estava ensinando. Dentro da Bíblia, existe uma coisa chamada contexto. Diga para mim, contexto. Texto fora do contexto vira seita. Está aqui comigo? O que Jesus estava fazendo com aquele menino era sondar o coração dele. Porque Jesus não diz, por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabe os mandamentos? Ele não perguntou, você sabe os mandamentos? Não é uma pergunta. Jesus afirma, você sabe os mandamentos. Você conhece as Escrituras. Por que você está me fazendo uma pergunta óbvia? Se você conhece a Bíblia, por que você está me perguntando óbvio? Muitas vezes essas perguntas óbvias, elas vêm disfarçadas de uma aprovação para eu viver do jeito que eu quero. Então Jesus disse, só falta uma coisa para você. Sabe tudo o que você tem? Está disposto a deixar e me seguir? Não. E Jesus simplesmente seguiu adiante. Porque o coração daquele menino estava naquilo que ele possuía. E ele não se deixou, então, ser possuído, me permita usar essa palavra, pela presença de Deus e pelo chamado de Deus. Era mais importante para ele ter do que ser. E muitas vezes as pessoas estão se apegando a esse texto dizendo, tá vendo aí? Se você quer ser salvo, larga tudo, vende tudo. E aí? E aí você vai ser, então, coroado. Mas sabe, amados, salvação não é por mérito. Não é meritocracia. Não é o que você faz. Não é quantas cestas básicas você dá. Não é o bem que você faz ao próximo, porque isso é obrigação. Isso, de fato, é uma realidade da nova criatura que você é. Nem é esforço. E se você achar que isso compra a sua salvação, que valor você está dando para Jesus?
Você está comparando Jesus a uma cesta básica? Ou uma folhinha de figueira, como fez Adão e Eva? Nunca vai ser no nosso esforço, queridos. Nunca vai ser naquilo que nós podemos conquistar, porque tudo que temos é Deus que nos dá. Não diga ao seu braço, fui eu que adquiri esse bem, porque é Deus quem nos enriquece, quem nos prospera. É Deus que dá ar no teu pulmão para você acordar e trabalhar e adquirir riqueza. Tudo vem dele, tudo é para ele. Amém? Aquele jovem, ele não tinha entendido algo. Ele não tinha entendido a bênção de poder entender que aquele quem tinha dado tudo a ele, estava convidando ele para continuar tendo tudo. Aquele jovem achou que a segurança dele eram as coisas, mas a segurança dele estava chamando ele para continuar. Porque o Deus que te deu é o Deus que continua dando a você todas as coisas que você tem. Ele então ficou com a posse e perdeu o acesso. Assim como aquele jovem, o filho pródigo. Eu quero aquilo que você pode me dar, pai. Mas ele se afasta da presença. Ele se afasta da paternidade. Quando cai em si, a Bíblia diz que caindo em si, ele faz o caminho de volta. E agora ele abandona a sua vida e corre atrás da paternidade. Ele inverte. E a Bíblia diz naquele mesmo texto que existia um outro irmão que continuou usufruindo de tudo em casa, mas também não tinha consciência de paternidade. Porque não conseguia celebrar o que tinha. Estava esperando o pai fazer do que tinha uma festa. Enquanto o pai diz, não fica com um olho nisso. O mais importante é a paternidade. Quando o pai sai e fala, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Ele está dizendo, filho, você tem acesso. Você não precisa que eu fique matando bezerro. Vai lá, mata e come. É seu. Você não precisa, por favor, pai, me dá um bezerrinho. Muitas vezes nós estamos mendigando a Deus aquilo que é nosso por direito, por herança. E o que Deus quer é uma atitude ousada de saber, pai, obrigado, é meu, o Senhor me deu e eu tomo posse. Eu aceito, eu vou ser cuidadoso, eu vou ser temeroso em cuidar aquilo que o Senhor coloca na minha mão e eu vou fazer multiplicar. Você está aqui ainda? Irmão Reagan, ainda nesse mesmo livro, diz, muitas vezes a razão de as pessoas e pastores fracassarem é porque seus planos, propósitos e intenções estão errados. Sobre tudo o que estiver fazendo para Deus, pergunte, é esse o plano de Deus? Esse é do livro Planos, Propósitos e Práticas. Tudo que chegar na sua mão, seja milhões, seja centavos, seja um bem, seja uma roupa, seja o que for, pergunte, Deus, isso aqui é para fazer o quê? É semente ou é pão? Não confunda. Não coma a semente. A prosperidade está em você identificar o que é semente e replantá-la. Em confiar em Deus. Em depositar em Deus a semente. E o pão você se alimenta. No momento que a gente inverte, a gente fica como retido, como sem uma prosperidade contínua. A gente limita a ação de Deus, porque queremos tudo. Quantas pessoas, ao prosperar, abandonam seus chamados, as suas carreiras, muitas vezes querem muito um lugar para descansar, uma casa de praia, uma casa na montanha, mas quando essas coisas vêm, elas se esquecem que o mais importante não é o que elas têm, mas o chamado que Deus as chamou para executar nessa terra. Todas essas coisas são maravilhosas e lícitas e devemos crer para elas. Mas elas não podem ter um lugar no seu coração de roubo. Amém? Diga, eu fui resgatado da pobreza. Então, amados, nós não somos espiritualmente, a nossa concepção não é mais de pobreza, morte e miséria. Então, você não é um pobrezinho, você não é um vermezinho, você não é um pecador, você não é um miserável, você não é um sem condições. Ainda que eu e você estejamos trabalhando para que todas as coisas que cremos se manifestem na minha vida e na sua vida, a primeira coisa que temos que mudar é a nossa mente. Uma mente rica
vai ter uma confissão correta e vai atrair a coisa correta. Uma mente empobrecida vai dizer a coisa errada e vai atrair a coisa errada. Nós estamos falando de fé aqui. A fé é a convicção daquilo que cremos, a esperança daquilo que estamos aguardando. Mas a fé, ela precisa ser dita. Se você está dizendo a coisa errada, você vai viver a coisa errada. Então, a minha mente precisa ser próspera. A minha mente precisa ser elegante. A minha mente precisa ser riquíssima, finíssima. Amém. Eu sou rica, diga, eu sou rico. Para terminar, Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou. Ele nos resgatou da maldição. Você não está preso num contexto de maldição. Você não é mais aquela pessoa que não tinha acesso à paternidade. Você foi resgatado, você foi abençoado. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Para empobrecer. O ladrão veio para empobrecer. Mas Jesus não deixa ele ter a palavra final. O nosso Deus tem a palavra final. E ele termina dizendo: mas eu vim para dar vida periços, para dar vida abundante, completa, nada faltando, nada quebrado, nada estragado, tudo pleno, completo. Amém? Prosperidade precisa estar na sua mente, no seu coração e na sua boca. Você é um lugar aprovado por Deus para ser rico, para ser enriquecido. Não só com as coisas espirituais, mas com as físicas, com as financeiras, com as materiais também. Nós vamos ter que hospedar muitas pessoas, muitos grandes pregadores e missionários passarão pelas nossas casas. A gente precisa ter um quarto de oração, uma biblioteca. Nós vamos ter um excelente lugar para descansar, porque teremos muito trabalho. Amém. Comece arrumando seu guarda-roupa. É uma boa forma de você mudar sua mentalidade sobre riqueza e pobreza. Sua casa não é um lugar de bagunça, de sujeira, de coisas quebradas, remendadas. Pode custar R$1, pode custar R$1.000. A excelência está na mentalidade. Amém? 2 Coríntios, capítulo 1, Ministério de Louvor, pode subir. Rápido, porque a gente tem 2 minutos. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20 diz: por quantas são as promessas de Deus, tantas nele tem o sim e o amém. Quais as promessas que Deus tem liberado sobre a sua vida? Quantas coisas já foram ditas e ensinadas para você? Na palavra, em Deus, você tem sim e você tem eu concordo. Você tem a aprovação e você tem o concordar de Deus. Agora, como nós começamos aqui adorando e louvando, você precisa confessar com a sua boca que você concorda com o que Deus disse. Amém? Sendo um bom pagador, administrando bem cada riqueza que chega à sua mão, não sendo um devedor, não sendo alguém que planeja mal os recursos que está chegando, trabalhando. Eu vou repetir, trabalhando. Nós fomos comprar essa semana algo que eu estava precisando, estava R$ 49,90, R$50. Era um preço bom, baseado naquilo que eu já tinha pesquisado. Na hora de passar no caixa, era R$19,90. Você não está entendendo. A matemática de Deus, ela vai se dar em números aqui na terra. Você vai encontrar promoções. Você vai comprar 2 coisas ao invés de uma. Você vai economizar a metade. E quando você chegar no final do mês, você vai olhar o seu dinheiro e dizer: não tem matemático nessa terra que explica aquilo que eu estou vivendo em Deus. Porque Ele tem favorecido a mim e a você, amados. Eu já provei e vi, eu sei que dá certo e vai dar certo na sua vida. Não tem crise governamental, política que vai parar a prosperidade daqueles que estão crendo, daqueles que estão ligados ao acesso. Você tem um pai, você não é bastardo. E o seu pai está cuidando da sua alimentação, da sua roupa, do seu bem-estar, da sua saúde física. Se posicione, celebre os seus dias.
Eu declaro mesmo, assim como veio sobre nós no início desse ano, na Igreja Verbo da Vida de Taubaté, uma palavra sobre prosperará. Essa unção foi transmitida com imposição de mãos na minha cabeça. E eu estou liberando ela nessa igreja. Eu estou dizendo, é um tempo de riqueza. Contas pagas, dinheiro sobrando, portas de emprego abertas. Você vai comprar aquilo que você deseja pela metade do preço. Favor vai vir à sua direção. Você vai resolver problemas pendentes. Coisas da justiça serão liberadas. Dinheiros inesperados vão chegar. Pessoas vão favorecer você. Promoção vai acontecer. Nesses próximos dias, nessa próxima semana, está na hora de relatório de milagre chegar. Mas primeiro você crê por dentro. Depois você celebra. E depois você dá testemunho daquilo que você já dançou, já correu, já celebrou. Sabe, amados, na minha igreja, eu ainda tenho 1 minuto. Na minha igreja, eu aprendi uma coisa. Tanto faz o que a pessoa do meu lado está pensando. Eu sei porque eu estou dançando. Eu sei porque eu estou correndo. Eu sei porque eu estou crendo. Deixa eu te dizer, nesse último 1 ano e meio, o que eu já experimentei dentro da minha casa, de coisas que o diabo disse, acabou, não tem mais jeito. Nesses últimos dias aqui, eu cheguei com um diagnóstico bem complicado. Mas antes de ontem, o diagnóstico desapareceu. E vai desaparecer toda vez. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Existe uma dança de fé, existe uma postura de alegria. Mas eu não estou com vontade, nem eu. E daí que eu não estou com vontade? Eu decido pela palavra, eu decido pelo relatório do céu. Você não vai falir. Não haverá falência na sua empresa, na sua família, no seu chamado, no seu casamento, no seu ministério. Prosperará. Você diga comigo, eu prosperarei. Mas diga com força para o diabo ouvir mesmo. Eu vou prosperar. Oh, aleluia. Aleluia. Profetize comigo nessa noite. Aleluia. Estão vindo tempos de alegria. Aleluia. De regozijo, tempos de glória, de dupla honra. Estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos
abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estou chegando, estou chegando. Oh, 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 oh. Estão vindo tempos de refrigério, de alegria, de regozijo, tempos de glória, de dupla honra, estão chegando. Vamos dançar! Vamos dançar sobre a escassez. Aleluia! É a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando, estão chegando na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo, aleluia! Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Eu não sou movido por sentimento. Você não é movido por sentimento, você é movido por fé. Está chegando, estão vindo tempo. Estão vindo tempos de abundância. Estão vindo tempos de abundância. Se prepare, se prepare. Estão chegando, estão chegando. Yeah! Estão vindo tempos de abundância. Yeah! Estão vindo tempos de abundância. Estão vindo tempos de abundância. Aleluia. Oh, 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 oh. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Em 8 anos de igreja, em 4 anos de rema, eu vi gente chegando aqui quebrado, em todas as áreas. Eu vi gente chegar aqui com depressão, quase morrendo, sendo curado. Eu vi gente chegar aqui com o casamento desfacelado e ter um casamento restaurado. Eu vi gente chegar aqui sem ter dinheiro, não ter nem aonde dormir. Chegar aqui e dizer assim: pastor, fui expulso de onde eu estava morando. E Deus prosperar. Existe uma palavra, e essa é a palavra, é a verdade sobre nós. E sabe, irmãos, esse ano começou uma enxurrada de testemunhos, de pessoas prosperando, de pessoas prosperando. Eu fui na empresa do irmão Ed, a gente teve um momento de comunhão, ele contando testemunho que não tinha nem limite na conta, ele conseguiu um empréstimo para construir a empresa dele. E sabe, irmãos, desde que eu me casei, tem 15 anos, que eu sempre morei naquilo que não era meu. Sempre morei ali na casa do meu pai. E estava tudo bem.
Mas eu sempre dizia, desde o momento que eu voltei de João Pessoa e fui morar ali, eu disse assim, eu só saio daqui para ir para minha casa. Eu só saio daqui para ir para minha casa. E muitas vezes os ministros vinham e falavam, não é melhor vocês alugar um lugar maior para receber os pastores? E eu dizia, não. Disse não até para Marisete. Eu só saio daqui para minha casa. Deixa eu dizer para você, irmãos, esse ano Deus fez algo sobrenatural acontecer. Eu posso dizer porque são da minha família. Não é ninguém da igreja não e não é dinheiro da igreja não. É da minha família o dinheiro. Minha irmã e meu cunhado abençoaram a gente. Eles venderam um apartamento de 660 e fizeram por 570. Meu pai tinha um lote. Ele vendeu esse lote, deu a metade do dinheiro para minha irmã, metade do dinheiro para mim. Eu já bati no valor do apartamento. Aí não tinha como financiar o que faltava, irmão. A Tati disse para mim assim. Eu falei, Tati, é difícil financiar porque pastor não tem renda para comprovar. Pastor não tem carteira assinada. Tati disse assim, Deus é seu fiador. Ele é o seu patrão. É Ele que é o seu fiador. E ela disse isso no salão de festa do prédio. Ela disse assim, no prédio onde você vai morar, eu estou te dizendo que Deus é seu fiador. Irmão, meu pai sem falar nada apareceu com dinheiro dizendo, eu fui lá, financiei. Você vai alugar onde você está morando que é meu, mas eu vou dar o dinheiro do aluguel para você e você paga o financiamento com o dinheiro do aluguel. Irmão, eu vi Deus fazer, mas eu também posso te dizer, Deus fez comigo também. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Há uma palavra de Deus sobre prosperidade nesse ano na vida dessa igreja. É o ano do crescimento. Se a sua família está destruída, é o ano de crescer. Se o seu casamento está desfacelado, é o ano de crescer. Se você tem vivido como um menino na fé até agora, é o ano de crescer. Chega de meninice, é o ano de crescer. E deixa eu te dizer, o dinheiro do lote do meu pai chegou e eu dei o dízimo do dinheiro do lote. Dei o dízimo. Por quê? Porque aquele dinheiro foi o que chegou na minha mão. O desconto do apartamento não chegou, foi em desconto. Mas o que chegou em dinheiro eu dei. Deixa eu te dizer, discina, semente e aquilo que é pão para alimento. Tem muita gente que vem contar testemunho de prosperidade aqui e a gente não vê a semente caindo. A pessoa só come o pão, só come o pão. Deus está fazendo, come o pão, come o pão, come o pão. E a semente, o que você está fazendo com ela? Quer prosperar? Você não semeia porque não tem ou não tem porque não semeia? Deixa eu dizer, eu já dei carro para essa igreja. Eu sou a primeira. Fiquei 2 anos em carro. Por quê? Porque eu entendi que se existe um lugar de milagre, eu preciso plantar para colher. Plantei um carro, ganhei uma casa. Plantei um carro, ganhei um carro e ganhei uma casa. Estão vindo tempos de abundância. Estão vindo tempos de abundância. Estão vindo tempos de abundância. Você crê nisso? Você crê? Cante com convicção. Na sua casa, na sua saúde, nos seus filhos, no seu casamento. Nada quebrado, nada quebrado, nada faltando. Estão vindo tempos de abundância. 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 Estão chegando, estão chegando. Oh, 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 oh. Aleluia. Você pode sentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu te dizer, irmãos. Ontem você aprendeu sobre abundância na saúde. Você aprendeu agora sobre abundância nas finanças. Porque uma vida abundante é nada faltando em todas, diga todas, todas as áreas.
Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Mas Deus te chamou para ser abundante em todas as coisas. Em todas as coisas. Eliane, aleluia. Que alegria ter a Eliane aqui conosco, né? Um presente de Deus. Um monte de gente me perguntou, eu vou dizer, é solteira, viu, gente? Eu tenho uma missão agora. Dia 16 eu tô casando a Agatha, e agora a minha missão é Eliane. Não grava isso, não manda pro pastor dela, porque vai que ele vai entender que eu tô querendo trazer ela embora, e essa é a intenção. Glória a Deus, boa noite, gente, vocês estão bem? Como não está, né? Diante dessa presença, diante dessa unção. Como nós falamos, meu querido, essa palavra, ela é poderosa. Nós não estamos assistindo alguém falar, uma palestra. É o poder de Deus em operação. Nesse exato momento, cada área da sua vida sendo alcançada, sendo transformada. Deus está te tirando de um lugar e te trazendo para um novo lugar. Amém? De maturidade, de revelação, amados, de poder. Aleluia, que alegria. Me ajuda, Jesus, a começar. Meu Deus, que bênção, gente, estarmos aqui. Né, como o Idiara falou, nós tivemos ontem falando sobre abundância na saúde, para cumprir o propósito, para correr a carreira que está proposta no Senhor para nós. Nós falamos sobre abundância, né, na prosperidade, amado, recursos sem falta alguma, para que nós possamos viver a vida que Deus espera de nós. E nós vamos começar a finalizar essa conferência falando da vida abundante no Espírito. Amém? Existe um lugar em Deus para nós, onde nós não estamos, amados, molhando os pés na beira da praia, mas nós estamos mergulhando profundo na manifestação do Espírito, no seu poder, naquilo que Ele tem disponibilizado para nós. E eu tenho, vou calcular, 40, amém, aleluia. Nós temos algum tempo para isso, eu sei que o Senhor vai continuar falando ao nosso coração, mas sabe que eu comecei a meditar sobre isso, existem tantas coisas que nós podemos falar, e eu quero te trazer, amados, nessa noite, para a mesma consciência que o Espírito me trouxe a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Sabe, a respeito do discernimento desse tempo, dessa estação. Nós não podemos ficar, gente, como igreja, alheios ao que está acontecendo lá fora. Porque existe um papel que é nosso, de assumir, de brilhar a luz de Cristo sobre esse mundo. E nós precisamos das armas certas, da estratégia correta para esse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Aleluia. Nós não podemos ficar num lugar de apenas nos indignarmos diante de algumas coisas, sabe, de achar que, eu vou fazer um post agora, Kelly. Não é errado você fazer isso, se posicione mesmo, amém? Você está aqui para ser corajoso diante das ameaças, diante das pressões, mas nós não podemos achar, gente, que o nosso papel é compartilhar um textão no WhatsApp, pronto, agora minha missão cumprida, viu? Agora chega, eu estou em paz. Não, amados, existe um posicionamento que é sobrenatural para nós nos colocarmos. Existe uma atitude de coração diante do que está acontecendo lá fora. E sabe, eu gosto muito dos livros do irmão Rick Renner a respeito disso. Neles nos sacode, nos traz para a consciência desses últimos dias. Diga assim, eu estou no território dos últimos dias. Aleluia! Você está pronto para isso? Nós não estamos sós, queridos, nós não estamos entregues à nossa própria força, à nossa própria estratégia, à nossa própria capacidade intelectual, mas o próprio Espírito de Deus nos capacita para viver nesse tempo mesmo. Kelly, é muita pressão, pois tem graça para você viver triunfante nesse tempo. E nós precisamos, gente, dessa consciência de discernir os tempos, de entender a estratégia de Deus para um tempo como esse. Eu fico refletindo, sempre quando eu vou ministrar a respeito disso, eu gosto de trazer para você imaginar. Sabe, num exército, existem, eu não sei se é pelotões que falam, existem grupos para cenários diferentes. Não sei se você já pensou nisso, mas lá no Nordeste, por exemplo, existe uma vegetação diferente, não é assim?
Caatinga. Eita glória! Os nordestinos aí. Então, existe uma coloração de vegetação específica, existe uma forma de adquirir água que é diferente da selva, por exemplo. A cor da farda dos soldados que são enviados para um ambiente como esse é diferente. Para cada cenário, uma estratégia, uma roupa. Você está acompanhando isso? E nós precisamos discernir, gente, qual é a estratégia do céu para esse tempo que nós estamos vivendo. Qual é a roupa adequada? Qual é a linguagem adequada? Qual é o posicionamento necessário? As pessoas estão por aí dizendo, amados, que a igreja precisa se limitar a um certo nível de influência. Até aqui você pode ir, passou daqui, fique bem guardadinho nos seus templos, não se intrometam, não falem a respeito disso. E como nós vamos nos posicionar sobre essas coisas? Será que vamos ficar intimidados, fechar as portas da igreja, meu Deus, porque a perseguição diz que vai prender os pastores, os ministros, tudo. Nós precisamos, amados, de uma vida abundante no Espírito para viver nesse tempo de perseguição sem abaixar a nossa cabeça, sem perder as nossas forças. É um cenário maluco mesmo. Mutação todos os dias acontece. Cada dia uma novidade. Tem hora que eu olho e digo, não é possível, meu Deus. Será que eu estou lendo isso mesmo? E gente que se acha cachorro, que se acha planta. Eu me identifico com o que eu quiser. Agora eu sou uma garota de 5 anos, 6 anos. Que loucura é essa, gente? Um mundo em constante mutação. E sabe como a professora Kézia estava falando na aula de submissão e autoridade? Lá fora, o perigo não são os ímpios que estão descaradamente vivendo como ímpios, mas são essas coisas começarem a corroer as bases daquilo que nós cremos. Porque, às vezes, o desvio de alguém que está na igreja não vai ser escancarado. Ah, não quero mais saber de igreja, desviei, nunca mais eu volto. Às vezes, vai existir uma aparência de piedade, mas negando o poder do evangelho. Parece que crê, parece que concorda, mas sutilmente vai corrompendo aquilo que acredita. De repente, está na igreja e diz, eu sou feminista. Porque Jesus era feminista. Que conversa do inferno é essa? Pelo amor de Deus, gente, não existe. Nós não podemos nos afastar daquilo que nós cremos para parecermos mais tolerantes, para parecermos mais encaixados naquilo que o mundo tem desejado ouvir. A palavra fala, olha, nos últimos dias, eles vão levantar mestres para si mesmos, para ouvir exatamente o que eles querem ouvir. Vai ter comichão nos ouvidos, não suportarão a verdade. Pensa você como um filho de Deus, num cenário como esse, onde as pessoas se opõem diretamente à verdade. Qual o seu posicionamento, amado? Como viver, se não cheio do Espírito, num cenário como esse? Vai tentar fazer na sua força para você ver? Não acontece, as coisas não mudam, o poder de Deus não alcança. Por isso nós precisamos de um firme posicionamento e de uma vida cheia do Espírito. Amém? Aleluia, estou animada, amados. As notícias ultimamente estão me colocando num lugar de ousadia mesmo. Nós precisamos disso, amém? E eu estava refletindo sobre isso, exatamente sobre esses últimos dias, né, sobre distorções da verdade, aquilo que nós precisamos fazer. Tem tantas coisas, tantas opiniões lá fora. De repente alguém diz, você já percebeu? Eu percebi isso quando eu estava dentro da universidade. Existe um movimento do inferno, gente, para se opor ao Deus verdadeiro, ao Deus bíblico. Porque lá eu via todo tipo de misticismo. Tudo era lindo. Ai, Kelly, eu acho que a energia da natureza causa um negócio. Menino, o povo dizia, olha que coisa, né? Que mulher espiritualizada, era lindo. Não, porque eu acredito que o chakra não sei de onde faz isso. Meu Deus, que menina evoluída. Se posiciona dizendo que você crê na Bíblia para você ver o tumulto acontecer. Então, não é, gente, um desvio da religião, da espiritualidade, mas é um ataque direto ao Deus da Bíblia, ao nosso Deus verdadeiro. Eu estava no SUS, gente, no sistema público aí de saúde. Meu Deus, eu vi cada coisa que eu dizia, não acredito. Eu não podia impor as mãos e orar por ninguém,
proibidíssimo. Isso aqui é um absurdo, mas era cada prática que acontecia, mística, da energia não sei das quantas. E como nós vamos nos posicionar nesse cenário, amado? De ameaça contra a igreja, de ameaça contra a verdade do evangelho. Pessoas que estão subindo em púlpitos para falar o que acham, suas opiniões, suas preferências e se afastando da verdade. Isso é muito sério, gente. Que honra é para nós como ministros estarmos nesse lugar de anunciar a mensagem, mas pessoas estão usando desse mesmo lugar para corromper aquilo que a palavra fala. E a gente não pode ficar abobalhado. Não, meu Deus, eu estou esperando o dia de ir para o céu. Oh, meu Deus, nada está acontecendo. Gente, existe um trabalho nosso nesse tempo. Abre a tua boca, meu irmão, se posiciona. Porque não é na sua força, nos seus recursos, mas existe uma abundância de poder no Espírito para esse tempo. Amém? Nós não vamos nos desligar dessa fonte. Eu quero ler com você 2 Timóteo, capítulo 3. Eita, aleluia. Deus é bom. 1 Timóteo. Aleluia. Aleluia. Capítulo 3. Tem como colocar aqui na NVT? Por favor, irmão. Vamos ler bem rapidinho. O tempo está correndo. A gente vai chegar lá. Amém? Glória a Deus. Vamos ler do 1 ao 5. Aleluia. E diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratos e profanas. Parece alguma coisa que você está vendo por aí? Meu Deus. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. 5. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Aqui a gente está sendo colocado diante de nós uma descrição exata de como as pessoas estariam nos últimos dias. E um conselho: olha, rapaz, você precisa ficar atento sobre essas coisas. Você precisa ficar longe desse tipo de conduta. Você precisa viver uma vida cheia do Espírito, não com a aparência de quem crê, de quem concorda, mas cheios do Espírito de Deus. Sabe, gente, tudo a respeito do Evangelho é sobrenatural. Não vá tentar encaixar no padrão natural das coisas, porque não vai fazer sentido mesmo. Jesus nasceu de forma sobrenatural. Milagres sobrenaturais permeiam toda a Bíblia. O Evangelho não pode ser tratado como algo comum. Eu vi uma vez no Instagram minhas pesquisas que eu fico fazendo sobre o que é que está acontecendo. Aí o povo dizendo, parece que virou uma moda dizer: Jesus até era um cara legal. O que complica é o fã-clube dele. Não, Jesus, que conversa é essa? Como quem diz assim, ó, eu gosto do Jesus que, não, porque ele me aceita todas as coisas como eu sou. Ele não me pede para renunciar a nada. Agora esse negócio de igreja, de pregação, de renunciar a si mesmo, aí estraga. Eu gosto só daquele Jesus, meu brother, parceiro. Amados, que perigo se nós nos deixarmos considerar natural aquilo que em sua essência é sobrenatural. Amém? Jesus não é o brother, o parceiro. Ele é o Rei dos Reis, que tem domínio sobre tudo que nós somos, que é Senhor sobre as nossas vidas, que é digno da nossa renúncia. Não existe como nós considerarmos comum e normal viver o Evangelho. Eu quero ler para você o que Reinhard Bonk disse.
Ele fala, falando francamente, o cristianismo ou é sobrenatural ou não é nada. Tivemos e ainda temos um Jesus sobrenatural com um ministério sobrenatural, criando uma igreja sobrenatural com um evangelho sobrenatural, uma Bíblia sobrenatural. Retire o aspecto milagroso e você retirou a vida do cristianismo. A igreja se torna uma sociedade ética ou um clube social, quando ela foi destinada a ser, meu Deus, o sistema de rede para a transmissão do poder de Deus para esse mundo destituído de poder. Você e eu, amados, somos condutores do poder de Deus ao mundo. Meu irmão, aquilo que você talvez tentou resolver de tantas formas, na força do seu braço. Amados, existe um poder operando para que todas as coisas aconteçam conforme a palavra. O mesmo Deus que já fez tantos milagres, amado. Nós nascermos de novo é um milagre. Tudo a respeito do evangelho é um milagre, é esse mesmo poder. A Bíblia diz, o mesmo poder. Meu Deus, eu fico pensando, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, agora está onde, meu irmão? Habitando em mim e em você. O que pode se opor a nós quando nós estamos seguindo o plano de Deus? E como nós podemos desprezar essa vida para viver na força do nosso braço, irmãos? Para viver de forma natural? Para desconsiderar a abundância de poder que existe disponível para nós. Aleluia, Deus é bom. Diga, eu sou condutor do poder de Deus. Eu quero que você abra comigo Atos 17, do 1 ao 6. Lembrei, aleluia. Atos 17, do 1 ao 6. Nós não podemos cair, amados, na armadilha de querer ser aceitos. Não, Kelly, eu vou falar assim, mas para ver se eu não espanto tanto as pessoas lá fora. Porque a gente tem que ganhar, né, gente? Tem que andar em amor para poder trazer. Se para ganhar uma pessoa, amados, você tem que abrir mão daquilo que você crê, dos seus princípios, você não está ganhando ninguém. Você está se perdendo junto com ela. Se você precisa abrir mão daquilo que a palavra fala para tentar convencer alguém, meu irmão, você está esquecendo que quem convence é o Espírito, que é o poder de Deus que transforma. Amém? Nós estaremos desconsiderando o poder de Deus. Nós não fomos chamados, olha como é maravilhoso, para sermos aceitos por esse mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que quiser viver piedosamente, fique certo de uma coisa. O quê? Todo mundo vai lhe amar, bater nas suas costas, dizer isso aí, muito bem. É isso, gente? Vai fazer o quê? Sofrerá perseguição. Eita, é forte, né? Ninguém corre nessa hora. Eu entendo, gente. Mas sabe, Deus não nos deixou desavisados. Ele disse, meu filho, está tudo bem. Quando o mundo perseguir você, quando quiserem lhe matar por causa do evangelho, é isso aí mesmo. Eu deixei você preparado para isso. Eu deixei o meu Espírito em você para que você possa viver no meio disso tudo. Se nós queremos negociar, mas para ser aceitos, nós já perdemos aquilo que é mais precioso para nós. A verdade, o poder do Evangelho que transforma. Nós podemos ficar certos, passaremos perseguição, porque a igreja, gente, é uma ameaça para esse mundo. Nunca vai mudar. Para alguém que está no pecado, que não quer renunciar à sua carne, a mensagem que nós pregamos é um escândalo. É uma ameaça ouvir a respeito disso, mas nós estamos munidos, bem equipados pelo poder de Deus. Aleluia. Atos 17, foi isso que eu disse? 17, do 1 ao 6. Oxente, esqueci de abrir. 17,
do 1 ao 6, diz: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Nós estamos aqui diante de uma situação, amados, onde a verdade foi anunciada, alguns reagiram bem, mas outros procuravam uma oportunidade de fazer calar aquilo que estava sendo anunciado. Isso se parece com os nossos dias. Oportunidades o tempo todo de nos fazer calar. Se a gente começar a olhar para nós mesmos, para os danos naturalmente que nós podemos passar e não considerarmos o poder do Espírito, nós vamos mesmo nos calar. A pressão vai vir, vai gritar diante de nós e o nosso comportamento, o nosso procedimento vai ser acuar, dizer, realmente isso aí não... Meu Deus, eu não era para eu estar me metendo com isso não. Não, é porque é muito complicado, que é o sistema, meu Deus. Eita, tu não está entendendo, não. É melhor a gente ficar quieto mesmo. Mas se a gente considera o Espírito, gente, que grande reboliço nós podemos fazer nessa terra. Se nós não tivermos as nossas vidas como preciosas para nós mesmos, querer livrar a nossa vida do desconforto, querer livrar a nossa pele de passar por algo desconfortável, nós vamos andar na plenitude do Espírito, manifestando o poder de Deus para essa terra. Aleluia, Deus é bom. Eita, eu quero ler com você alguns testemunhos aqui. Eu quero encorajar você a não se colocar nesse lugar de quem está desprovido de poder. Como quem está tentando, meu Deus do céu, como quem está como um pobrezinho, miserável, alguém que não consegue, mas se enxergue, amado, cheio do poder de Deus, com abundância de recursos para andar nessa terra de forma sobrenatural. Meu Deus do céu, eita, aleluia. Eu quero ler para você a respeito de Inácio de Antioquia. Você sabe já essa história, eu vou contar para você. Aqui fala na cidade onde os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Um apóstolo, um discípulo do apóstolo João. Ele estava, amados, num lugar de ameaça. Era assim, ó, ou para, ou larga isso que tu está fazendo, ou vai morrer. Ou renuncia, ou abandona, ou seu destino é a morte. Aí, olha só o que é que ele faz. Diante da morte, eu gosto de pensar sobre isso, amados. Uma pessoa que dedicou a vida ao Evangelho. Como chega ao fim da vida? O apóstolo Paulo mesmo. O que é que Paulo não passou, minha gente? Às vezes eu olho e digo, eita, Jesus, chicote, e víbora, e lapada, pedrada, e cai, e levanta, e vai pregar de novo. Como chega ao fim da vida um homem como esse? Ele podia estar amargurado, dizendo assim, Timóteo, foge enquanto é tempo, meu filho. Esse negócio de ministério, olha, é arroxo grande. Timóteo, escapa enquanto tu ainda está vivo, porque tu não sabe o que eu passei, ó. Apanhei, fui, tanta coisa aconteceu, estou agora no fim da vida, adiantou de quê? Perdi meu tempo. Paulo fala isso, gente. Ele encoraja Timóteo, ele diz, Timóteo, permanece, meu filho, vale a pena viver nessa vida andando no sobrenatural, vale a pena não olhar para mim mesmo, para o meu conforto, para viver a vida que Deus tem para mim. Aí um homem como esse, existe uma carta que foi escrita, olha o conselho que ele dá, demora-te constantemente nas orações, busca. Isso é alguém que está para morrer, viu? Por causa do Evangelho.
Busca uma compreensão maior do que a que possuis. Ser sábio como uma serpente em tudo, sempre inofensivo como uma pomba. Essa é a razão pela qual és físico e espiritual, para poder lidar mansamente com as coisas à medida que elas surgirem. Pede que as coisas invisíveis te sejam mostradas. Para quê? Para que não te falte nada e sejas abundante em todos os dons espirituais. Nós precisamos desejar os dons, amados. Nós precisamos desejar estar nesse lugar onde nós servimos as pessoas, não apenas com os recursos naturais que nós temos, mas com o poder de Deus. Ei, se chegar diante de você uma pessoa que está com diagnóstico que é para morrer, não dura 3 meses, o que é que você tem para oferecer a ela? Será que existe a consciência do poder? A gente tem que andar, meu irmão, nessa terra procurando, a oportunidade de manifestar o poder de Deus. Eita, tem um ali que está desiludido com a vida. O poder de Deus vai alcançar, porque está operando aqui e vai fluir. Desejando os dons, desejando liberar essa realidade na vida de outras pessoas. Policarpo de Esmirna. Meu Deus, quando tinha 86 anos, gente, foram dadas ordens para a sua prisão. Os amigos aconselharam, rapaz, foge, se esconde, é melhor para tu. Ele mansamente só esperando aqueles que haviam de prendê-lo, para que logo em seguida ele fosse executado. E quando essas autoridades chegam, ele demonstra o quê? Hospitalidade e mansidão. Consciência, gente, do sobrenatural. Consciência da eternidade. E olha o que ele pede. Imagine essa cena. Vai ser executado. O que é que ele pede permissão? Para chorar, desesperar. Ele pede permissão para orar um pouco mais. Meu Deus. Estava para ser preso, morrer. O que é que ele faz? Seu guarda, me dê 5 minutinhos. Para quê? Para puxar as cabeças. Meu Deus, eu dei a minha vida. E agora o que é que vai acontecer? Não, mas ele diz, deixa eu passar tempo com o Senhor. Só mais 5 minutinhos. Consciente desse ambiente sobrenatural, dessa presença. Vale a pena, meu irmão, andar nessa terra cheio do Espírito. É a única vida que vale a pena. Se for para você estar dentro de uma igreja sem experimentar a realidade sobrenatural do Evangelho, misericórdia. Misericórdia se nós estivermos conscientes só daquilo que é natural. Paulo diz, olha, se a minha esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Se eu não tenho consciência da eternidade, do sobrenatural, do chamado de Deus para mim nesse tempo, que vida miserável, meu irmão. Mas Deus nos chamou para uma vida abundante. Você crê assim? Abundante no poder. Olha o que ele fala. A gente está quase terminando. Eita, a hora passa bem ligeiro. Mas olha o que ele fala. Quando chegaram para prender ele, ameaçaram uma morte bem simples. Tocar fogo. Misericórdia. Indolor e rápida. Só que não, né? Olha o que ele fala. E o povo tentando convencer ele. Rapaz, desiste desse negócio. Diga assim, César é Senhor. Se dobre, confesse, pelo amor de Deus. Escape enquanto ainda dá tempo. Olha a consciência, gente, que ele fala. As suas chamas queimam por 1 hora e se apagam. Mas o fogo do juízo vindouro é eterno. Por 86 anos eu servi a Cristo e Ele não me fez mal algum. Como posso blasfemar do meu Rei que me salvou? Gente, tem como viver uma realidade dessa andando naturalmente? Tem não. No primeiro arroz do parafuso, meu amigo, corre para longe. Nós precisamos andar na realidade sobrenatural. Como Paulo passou por todas aquelas coisas e não desanimou. Consciente do poder que é sobrenatural. Consciente de que importa mais agradar o Senhor do que agradar aos homens. Nós estamos em tempos difíceis, meu irmão. Lá fora, as coisas acontecendo, pressão vindo por todos os lados, mas para aqueles que estão em Cristo, existe uma realidade extraordinária para se viver. As pessoas estão acostumadas com tantas coisas e nós só poderemos alcançá-las se for sobrenaturalmente.
cheias do Espírito. Você está no ônibus, de repente Deus diz, ei, procura aquela pessoa ali e diz isso, isso e isso. E você diz e a pessoa desmorona, porque você acabou de contar a vida dela inteira. E ela rende o coração ao Senhor. Não podemos, gente, negligenciar o que é base para nós. Oração, vida consagrada, devoção ao Senhor, reconhecimento do seu poder, amados, é para todos os dias. Essa é a vida abundante que Deus tem para nós. E conscientes desse poder, sabe o que é que você faz quando a falta chega? Você fala a palavra. Porque você vai estar mais consciente do que é sobrenatural do que aquilo que é natural. Quando a falta bate, você já tem uma resposta. Eita, aqui dentro está cheio da palavra. Cristo é suficiente. O Senhor é poderoso para me suprir em tudo. Em Cristo eu tenho ampla suficiência. Quando a doença bate, você tem uma resposta sobrenatural. Quando a falta, quando o problema chega, você tem uma resposta sobrenatural. Essa é a vida abundante em Deus para nós, irmãos. Oh, como Deus é bom. Eita, Deus bom. Aleluia. Você pode abrir comigo Salmos 37. Aleluia. Salmo 37, 19 ao 25. Alguns temores têm se levantado, para assombrar algumas pessoas. Nós estamos, como país mesmo, como nação, estamos vivendo alguns momentos turbulentos. Algumas vozes se levantam para dizer o que vai acontecer, como vai ser. Mas nós temos uma resposta, amados, que é sobrenatural diante dessas coisas. Amém? Quando disser não vai dar, vai faltar, se apega à palavra, coloca os teus olhos na palavra. Antes da gente ler aqui, eu estava refletindo sobre Daniel. Você sabe que chegou para Daniel e lembra, no Antiga Aliança, baseada em promessas inferiores a que nós temos hoje. Não tinha a presença do Espírito habitando dentro. Num momento de perseguição, disse, Daniel, se tu orar, já sabe. Tá, olha, a gente pega ele agora. Vamos pegar por aquilo que ele crê. O que é que Daniel faz, gente, quando ele sabe disso? Se trancou no quarto e foi chorar? Não? A Bíblia diz que com as janelas abertas. Ele foi orar. A pressão era, olha, Daniel, você não faça isso não, porque se você for pego, é moído para o seu lado. Você vai se complicar. Daniel não se intimidou, amados. Ele diz, abriu as janelas abertas, foi fazer o que ele deveria fazer, orar ao Senhor. Sem se intimidar, sem se dobrar. Se for para morrer, se Deus livra. Consciente de uma confiança. E você imagina que isso numa aliança inferior. Quanto mais nós precisamos estar conscientes do poder que nos resguarda, amados. O poder que nos resguarda uma vez que nós estamos sendo enviados, não por homens, mas pelo próprio Deus, para anunciar a sua palavra, para desfazer as obras do diabo. Quando disser assim, não pode mais falar que mulher é mulher, que homem é homem, você vai fazer o quê? Misericórdia, a gente vai ficar firme no que a gente crê. Nós não vamos nos afastar da palavra por causa de ameaças. Isso aqui é tudo que nós temos, amados, é tudo que nós cremos. Quando disser que você tem que se ajustar para ver se... Não, a gente não abre mão dos princípios da palavra, porque não fomos enviados na nossa própria força. Deus não nos mandou e disse, vai se vir agora, dá um jeito. Ele diz, meu filho, você pode ir, vá confiante. O meu poder vai operar através de você. No abrir da sua boca, o meu poder vai te encher. Aleluia, nós temos maravilhosas promessas em Deus, amados. Nós podemos nos apegar confiantemente a essas promessas. Nós podemos nos achegar confiantemente ao trono da graça, para receber auxílio, socorro no tempo oportuno. Amém? Você não está entregue à própria sorte, você não está desprovido de poder vivendo nessa terra, mas você está cheio do poder de Deus. Eu ia ler com você Salmo 37, não foi isso? A gente vai pular, depois você pode consultar. Vamos ler agora Salmos 32, 7. Salmos 32, 7, porque o tempo está avançando.
Aleluia, Deus é bom. Pode botar NVT aqui, irmão, por favor? Tu és, pois és meu esconderijo. Tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória ou cânticos de livramento. Na vida com Deus, meu irmão, você está cercado por cânticos de livramento. Ele te livrou da morte. Ele te livrou da enfermidade. Ele te livrou da miséria, da falta. Ele te livrou de uma vida vivida para você mesmo. Ele te livrou da escravidão de viver para os seus próprios desejos e planos. E lhe colocou num lugar onde recursos são abundantes para você viver a vida que Deus tem para você. Você se empolga com isso? Ah, Deus é bom. Eu estava pensando sobre isso antes de encerrar. Eu quero dar um conselho àqueles que são jovens aqui. Quem são os adolescentes no Rema aí, que vão fazer o Rema? Eu sou... Brincadeira, não sou mais não. Jovens aí, eu sei, gente, que a pressão tem chegado mais forte para você, talvez em algumas áreas. Né? A intimidação. Na faculdade eu tinha um professor que ele dava bom dia assim. Bom dia, turma. Bom dia, preconceituosa. Comigo. Você acredita? Porque eu me posicionei naquilo que eu acreditava e disse, professor, não concordo, não posso fazer isso. Me perseguiu o semestre todinho. Todo dia ele, bom dia, turma. Bom dia, aluna preconceituosa. Bom dia. Gente, pensa naquele o semestre todinho. Mas sabe quando a gente entende a realidade de quem nós somos em Cristo? Você que é jovem. Ei, não negocie a aprovação de Deus por causa da aceitação das pessoas. Eu gosto do que Paulo diz a Timóteo. Ele diz assim, Timóteo, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Mas ele não diz assim, é porque esse povo, Timóteo, tem que ser mais compreensivo. Mas ele diz, é com você que eu estou falando, Timóteo, se torne um padrão. Ninguém despreze o fato de você ser jovem. A responsabilidade é sua de se tornar um padrão. Amados, nós podemos ser como adolescentes, como jovens, como adultos, um padrão do poder de Deus manifesto para essa terra. Um padrão do Evangelho. Qual é o padrão do Evangelho, amados? Vida abundante, vida extraordinária no poder de Deus. Deus quer contar com você para manifestar o seu poder nessa terra. Amém? Então diga assim, eu estou capacitado, plenamente habilitado para manifestar o poder de Deus nessa terra. Aleluia. Você pode ficar de pé? Nós vamos ler agora. Eu quero te dar uma chave. Quando você se sentir pressionado, quando você for tentado a se diminuir, a reter, a desconsiderar o poder de Deus, amados, tem uma oração que nós podemos fazer. Diante da perseguição, diante das pressões que chegam para nós, nós podemos nos posicionar de forma bíblica. Quando a perseguição chegou para o povo de Deus, na igreja primitiva, eles não correram e foram chorar e reclamar com o Senhor. Eles disseram, Senhor, olha para as ameaças. Meu Deus. Você pode, amados, pegar a sua vida hoje, pensar quais são as ameaças que estão diante de você. Olhar para o tempo que você está vivendo, quais são as ameaças que estão diante de você. E você pode dizer, Pai, olha essas ameaças. E nos concede ainda mais ousadia. Não é, Pai, olha essas ameaças, como eu estou sofrendo, meu Deus, está difícil, está puxado. Não, Pai, o Senhor está vendo, eu estou vendo, diante desse cenário de perseguição, de ameaça, o meu posicionamento vai ser, me conceda, Senhor, ainda mais ousadia, intrepidez, revelação para entender, maior é o que está em nós, amados, do que o que está no mundo. Mais são os que estão do nosso lado, do que aqueles que se opõem a nós. E isso vai destravar áreas da sua vida. Talvez exista alguém, um parente, que você tem tentado alcançar há tanto tempo.
na sua força não foi, mas debaixo do poder de Deus. Meu irmão, as coisas vão acontecer. Talvez exista um diagnóstico que você tem enfrentado, que você tem se posicionado. Existe uma unção que acelera processos, amados. Existe uma graça que te favorece em tudo. O que é isso? É uma vida abundante no Espírito. Não existe vida abundante no Espírito negando o que é sobrenatural, negando o poder de Deus. Amém. Aleluia. Nós vamos orar agora. Eu quero te dar, nós temos 3 minutos para você se consagrar ao Senhor. Você vai se consagrar ao plano de Deus para a sua vida, meu irmão. E vai dizer: Pai, eu desisto. Eu me recuso a passar por essa vida de forma natural. Eu me recuso, Senhor, a viver nesse tempo de forma indiferente ao que o Senhor quer manifestar. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, oportunidades de milagres diante de nós, amados. Oportunidades de manifestar o poder de Deus. Amém? Nós podemos orar? Aleluia, eu te rendo graças, Senhor. Eu te rendo graças por um povo intrépido, Pai. Eu te rendo graças porque essa cidade vai testemunhar, Senhor, um mover poderoso, sobrenatural, à medida que cada um dos meus irmãos encontra o seu lugar no corpo, Pai, e frutifica sobrenaturalmente. Ei, existe um lugar no corpo que é seu, meu irmão. Existe um trabalho esperando por você. Existe uma graça sobrenatural te capacitando. Existe uma ousadia para que você abra a sua boca e se mova com o Espírito. Aleluia. Aleluia. Existe uma graça que é abundante. Como eu vou passar, Kelly, por esses tempos? Meu Deus, e a economia? Misericórdia, Senhor, e a educação? Como eu vou passar por esse tempo? Eu te respondo: cheio do Espírito de Deus, cheio da revelação do que você foi chamado para fazer. Ei, não é natural, amados. Não considera comum, não considera natural o que é pelo Espírito de Deus. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Não na sua força, não na sua inteligência, mas pelo Espírito de Deus te capacitando. Oh, Jesus, nos consagramos nessa noite, Pai. Obrigada, Deus, por esse tempo de palavras alcançando nosso coração, de ajustes sendo feitos para que nós possamos correr a carreira nessa terra, Senhor. Obrigada por tudo que foi liberado na vida dos meus irmãos, na minha vida. Nós acolhemos com mansidão a sua palavra, Pai. Nós nos colocamos nesse lugar de responsabilidade para vivermos a vida abundante que já foi liberada para nós. Obrigada pela unção, Senhor, destravando áreas na saúde, nas finanças, na família. O teu poder, Pai, a tua unção despedaçando os juros, Senhor. Aleluia.